E nós tivemos o quarto episódio do MasterChef 2018 e o desafio deles foi dividido em duas partes. A primeira delas era preparar linguiça e tem bastante detalhe para aprender a fazer essas linguiças, eu vou ensinar tudo para você. E a segunda, uma paixão do brasileiro, que é a coxinha. Também tem bastante segredo. Se liga aí que depois da vinheta eu venho com todos os segredos para você. Está começando a maior competição culinária do mundo. Está começando o MasterChef Brasil. E o primeiro desafio do dia deles era preparar comida para 150 pessoas da Força Aérea Brasileira. E o prato principal era linguiça, só que eles tinham que preparar a sobremesa também. E alguns segredos da linguiça. O primeiro deles é que para você preparar uma boa linguiça, você tem que tomar o seguinte cuidado. A linguiça, ela é o recheio de uma tripa. Antigamente era feito de tripa mesmo, tripa de animal, era o intestino do animal lavado, fervido, não tinha cheiro, não tinha gosto de nada, mas ele era recheado com as carnes que a gente preparava. Hoje em dia a gente tem tripa sintética. Essa tripa ela é feita de colágeno e fica muito mais fácil de você rechear e muito mais higiênico e prático, até porque você encontra muito mais tripa hoje em dia. A segunda questão, depois que está resolvido o problema da tripa, é você fazer o recheio da linguiça em si, é você fazer a mistura dela. E ali a gente tem 3 ingredientes importantes. O primeiro deles é a carne que você vai escolher e ela pode ser uma carne, por exemplo, de ovelha, de cabra, de cabrito, de boi, mas o mais comum é a gente usar a carne de porco. A segunda parte é a gordura, e daí sim, de novo, a gente pode usar vários tipos de gordura, mas a gordura mais comum, de novo, é a gordura de porco. E o terceiro é o tempero, que não é nem um pouco menos importante. Então, dependendo do que você colocar, a tua linguiça vai ficar mais ou menos saborosa. Lembrando que a carne de porco ela é sempre bem seca, porque ela não tem gordura entremeada. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para colocar a quantidade de gordura certa nela, para que ela fique saborosa. E diferente de um hambúrguer, que a carne ela é toda moída, toda junto, e a gordura serve para dar liga, na linguiça não. Na linguiça a gente coloca a gordura às vezes até em pedacinhos um pouco maiores, que ela acaba aparecendo um pouco melhor. Na linguiça você vê mais gordura. No hambúrguer não, ele fica mais diluído e ajuda inclusive a dar o ponto do hambúrguer. A quantidade de gordura pode variar, você pode colocar 10, 15, 20, até 25% de gordura. Quanto mais gordura, mais saborosa, só que ela vai estufar um pouco mais e depois que você terminar de cozinhar, ela vai murchar bastante. Tem que tomar cuidado com a quantidade de gordura que você coloca, porque isso também pinga no fogo e pode pegar fogo, aquela gordura acaba pegando fogo lá embaixo. A segunda parte importante era preparar os acompanhamentos. Eles precisavam fazer algo que combinasse com a linguiça. E daí tem várias opções. Uma delas foi bastante simples, eficiente, só que eles tinham que ter feito com mais sabor, que era arroz. O arroz, para você preparar em grande quantidade, também tem segredo, não é tão simples assim. Quando ele está chegando no final do cozimento, e principalmente nas panelas que eles usam lá no MasterChef, que são panelas de fundo triplo, de aço inox de fundo triplo, você tem que tomar cuidado, porque se você deixar ele cozinhando até o final, ele vai grudar o fundo. Então o meu segredo para você fazer um arroz legal é, na hora que o arroz está terminando, que você vê que lá no fundinho só tem um pouquinho de água, desliga a panela e tampa. Ele vai continuar cozinhando no vapor e depois que terminar o cozimento, ele fica no ponto, soltinho, gostoso. Bom, linguiça pronta, acompanhamentos definidos, a outra parte importante e técnica para eu falar com você é sobre fazer fogo. Primeira parte importante para você fazer fogo para um churrasco é você escolher um bom carvão. O carvão tem que estar bem seco, senão ele faz fumaça. Então escolha um bom carvão de boa qualidade que esteja bem sequinho. Guardar o carvão de preferência sempre no alto, nunca no chão, porque no chão ele pega umidade e acaba ficando mais difícil de acender. Para acender o seu fogo, bem simples. Você pode usar álcool gel, tem um álcool inclusive específico para acender churrasqueira que é excelente. Só que você tem que tomar cuidado, você joga esse álcool ali e deixa ele durante 1 minuto, 1 minuto e meio mais ou menos, ele começar a evaporar. Por quê? Porque não é o álcool que pega fogo, mas sim o vapor do álcool. Então deixa um pouquinho ele impregnado que fica mais fácil de pegar fogo. E por falar em fogo, não é o fogo que faz com que a gente consiga cozinhar, é o braseiro. Por isso, é importante que você comece o teu fogo com antecedência, para que ele faça o fogo de verdade e depois ele baixe o braseiro e você consiga controlar. Toda vez que você for repor lenha ou que você for repor carvão no teu fogo, nunca coloca um monte de uma vez, porque o que vai acontecer? Se você colocar coisa demais, ele vai acabar apagando o fogo. E o que você quer é que ele mantenha sempre a mesma qualidade, sempre a mesma temperatura. Então você pega pedaços de lenha ou pedaços de carvão e vai jogando eles pouco a pouco. E repõe várias vezes, nunca vira todo o carvão de uma vez, até porque o fundo do saco do carvão é cheio de fuligem e isso ajuda ele a dar uma apagada, uma amenizada no fogo.
Agora, se você está fazendo a linguiça, como eu falei, a gordura pingou e ele começou a fazer labareda, é muito fácil. Pega um atiçador de fogo e dá uma mexida nele, que ele meio que apaga essas labaredas. E se você tiver um pouquinho da cinza que sobrou de outro fogo anterior lá na churrasqueira, pega com uma pazinha essa cinza e joga por cima dessas labaredas que elas dão uma apagadinha sem você estragar com o teu fogo. E aí, no meio desse processo todo que eles estavam fazendo, teve uma das equipes que cometeu um grande vacilo. Eles não conseguiram lidar com a tripa do jeito certo, eles não conseguiram vestir a tripa na máquina para poder encher a linguiça, e daí o que aconteceu? Precisaram fazer como se fosse um hambúrguer. Eles fizeram bolinhas de carne e colocaram para grelhar isso em cima da grelha. Lógico, isso não é linguiça. O conceito de linguiça é um embutido. Embutido significa embutir uma comida dentro da tripa, no caso. Agora, eles não fizeram isso, já perderam bastante ponto. A segunda parte importante de avaliação aqui para a gente fazer é a questão de quantidade. E fica muito fácil de você conseguir controlar a quantidade. A gente não olha que nem eles fizeram e falaram, vamos fazer bocadinhos assim. Isso é um pouco da inexperiência deles, eles são amadores, então é normal que isso aconteça. Como profissional, a gente sabe que quando você vai fazer conta, você tem que fazer conta precisa, conta em gramas. Então, se você quer saber o quanto utilizar, sempre faça conta em gramas. A minha sugestão para você é a seguinte, como acompanhamento de um churrasco, conte sempre mais ou menos uns 250 a 300 gramas de carne se ela não tiver osso. Se ela tiver osso, pode ir para 500 gramas, até mais se for costela, por exemplo, que tem bastante perda. E o acompanhamento, sempre pense de 250 a 300 gramas, já finalizado, pronto lá, processado. Então, se for, por exemplo, maionese, pense em, sei lá, 200 gramas de maionese, tem arroz junto, mais 100 gramas de arroz, deu 300 gramas. Sempre pensa na somatória de tudo em torno de 300, 350 gramas para dar uma sobradinha. Assim a gente tem um churrasco que não passa vergonha. Ontem faltou comida, tem que tomar cuidado com isso. E de novo a gente pôde constatar no MasterChef 2018 que a gente já conversou que o nível dos participantes está alto, mas o nível de conhecimento deles da parte de programação e organização não está. E eles não estão se organizando, eles não estão planejando. E isso está sendo fundamental para a equipe que perde ir lá depois para o desafio da eliminação. E se eles não se planejarem, isso vai continuar acontecendo até o final. Então, sempre que você entra na cozinha, antes de qualquer coisa, trace um plano de ação. Pense o que você tem que fazer, quais são as primeiras coisas, o que vai ser depois. Pense no processo, quanto tempo as coisas demoram para ficar pronta. Por exemplo, linguiça demora bastante para ficar pronta, começa a preparar ela por primeiro de tudo. O arroz, em meia hora, 20 minutos está pronto, deixa ele mais para o final, não precisa ficar olhando o arroz ficar pronto. Então, eles não se planejaram e isso foi um quesito fundamental para uma das equipes ir para o desafio de eliminação. Teve mais uma situação engraçada que aconteceu nesse episódio, que foi uma frigideira pegando fogo. Eles deixaram uma frigideira com óleo dentro e ela começou a fazer labareda. Gente, sempre que isso acontecer na tua cozinha, ou se isso vir a acontecer, espero que não, nunca jogue água. E se acontecer, o que você precisa fazer? Abafar. Então jogar um pano, jogar algo pesado, mas nunca jogar água, senão isso vai pegar fogo bem bonito e a queimadura é feia. Então vamos tomar cuidado com esse tipo de segurança na cozinha. Pegou fogo, tira ele da frente, eles fizeram isso lá no programa, e abafa, coloca alguma coisa em cima para ele parar de queimar. Uma coisa é você jogar álcool na tua comida e ela flambar. A outra é ele pegar fogo sem querer. Um outro erro muito importante que eles tiveram foi a questão de preparar a comida ou não, tipo ficar em detalhes e esperando para colocar no forno, esperando para preparar o final. Isso tudo atrasou a preparação deles e fez com que no final eles tivessem que servir os pratos inclusive na mesa, eles não conseguiram servir para as pessoas e isso complica bastante. Então o planejamento seria fundamental para que eles conseguissem executar tudo isso. E o desafio de eliminação foi fazer coxinha, um dos pratos mais queridos do brasileiro. Só que coxinha parece uma coisa tão simples, mas tem vários detalhes também importantes. Eu vou ensinar alguns macetes para você a partir de agora. A coxinha ela pode ser dividida também em 3 etapas. A primeira delas é preparar uma boa massa, a segunda é preparar um bom recheio e o terceiro fazer a fritura da forma correta. Lógico que a fritura vai ser influenciada pela massa, mas fazer o empanamento correto e colocar ele numa gordura na temperatura certa conta bastante também. Parece besteira, mas a escolha da gordura que você usa também influencia. O óleo de algodão, por exemplo, é um dos melhores óleos que a gente tem para fazer fritura. Sobre a coxinha, fazer massa de coxinha é uma coisa relativamente simples. Você precisa fazer um caldo de galinha, então você vai pegar o frango lá que você vai usar para o recheio e vai cozinhar ele com alguns legumes. Eu sugiro o seguinte, anota aí: cebola, cenoura, salsão, tomilho, alecrim,
alho, louro e deixa ele cozinhar junto com o peito da galinha, o peito do frango e a carcaça ali dentro. Isso vai fazer um caldo bem gostoso, vai fazer soltar um pouco até da gordura da galinha ali dentro. Depois você vai tirar todos esses ingredientes dali, desossar o peito do frango e separar o peito do frango. E aí, com aquele caldo que tem ali, você vai escaldar a farinha. Você vai levar isso de volta para o fogo e na hora que ele ferver, você vai jogar a farinha toda de uma vez lá dentro e vai mexer, 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 porque ele vai ficar uma massa bem pesada. E aí tem outro segredo, você precisa cozinhar bastante essa massa. Primeiro para a farinha perder gosto de farinha, depois para ela começar a desgrudar da panela e secar um pouco o caldo. Esse é o segredo para a coxinha ficar no ponto e você conseguir enrolar ela corretamente. Se colocar líquido demais, vai ficar mole. Se colocar líquido de menos ou farinha demais, fica dura demais e na hora de comer ela é desagradável. A coxinha ela tem que estar na textura correta, na proporção correta. Uma coisa que é importante você saber, dá para usar caldo de galinha, aqueles de tablete? Dá, mas já que você tem que cozinhar a galinha, já que você tem que cozinhar o frango para fazer a coxinha, é melhor fazer ela com o teu frango que vai ficar muito mais saboroso. E aqueles aromáticos que eu ensinei você a colocar vão fazer um caldo especial e a tua coxinha vai ficar inesquecível. Na proporção de caldo e farinha, tem gente que usa 2:1 e tem gente que usa 1,5:1. Eu prefiro fazer um intermediário entre os dois, então mais ou menos 1,6 litros, 1,5 litros de caldo para 1 quilo de farinha. Para mim fica bem razoável essa proporção e fica bacana. Só não esquece que você tem que colocar um pouco de gordura. E pode ser tanto a gordura do próprio frango que você cozinhou, quanto você adicionar um pouquinho mais de gordura. Se você for adicionar, coloque uma gordura que tenha sabor. Não vai me colocar margarina, por exemplo. Coloca manteiga, coloca alguma gordura mais saborosa. Aliás, você está fazendo coxinha para você? Então faça ela o mais saborosa possível. Tem gente que fala de colocar batata na massa da coxinha. Até funciona porque ajuda no ponto e daí você consegue balancear um pouco se faltou farinha, se faltou água, você consegue ajustar com a massa, com a batata. Mas eu não acho das melhores. Eu faço uma coxinha diferente que até se você gostar da ideia, já comenta aqui, gostei e quero saber a receita. Que é uma coxinha de batata doce recheada com frango, que a gente vende inclusive na academia, isso o pessoal gosta bastante. Então se você quer essa receita de batata doce com frango, comenta aqui embaixo. Já aproveita que você deu uma paradinha aí para comentar, curte o vídeo e se inscreve no canal para você continuar acompanhando todos os vídeos. Semana passada eu comecei uma série bem legal que chama Pitadas Gastronômicas e lá a gente já está falando sobre vários assuntos. Então confere a playlist para você ver, tá aqui em cima no card, confere a playlist para você ver sobre as receitas e sobre as pitadas gastronômicas que está bem legal. Bom, resolvemos mais ou menos o problema da massa. Agora está na hora da gente pensar no recheio. Recheio do frango, primeira coisa é desfiar esse frango. 2 segredos para você, você deve ter visto isso no programa, mas você não entendeu nada. O primeiro deles é quando ele foi desfiar o frango numa panela de pressão. Depois de cozido, tira tudo de lá de dentro, só deixa o frango. E daí você pega a panela e chacoalha ela bastante. Acho que foi o Thiago que fez isso, se eu não me engano. Fica bem legal porque ele desfia muito bem o frango. A outra forma que você tem de desfiar, e também fizeram isso no programa, é você colocar no bol da batedeira, colocar a raquete da batedeira, a raquete é esse instrumento que está aparecendo aí, e você deixa ele bater que ele desfia o frango inteirinho e ele fica bem macio e bem soltinho para você poder rechear depois. Recheio de coxinha tem que ser úmido, tem que ser gostoso. E o que traz umidade para recheio é tomate e cebola. Então você pode fazer até um molhinho de tomate para colocar e bastante cebola que fica gostoso. Só que para ele não ficar indigesto, para aquela cebola não ficar ruim, refoga bem essa cebola. Então começa lá, cebola, refoga um pouquinho, se quiser colocar alho também é legal. Coloca o tomate, coloca o frango que você já desfiou, cozinha ele um pouquinho e tempera, sal, pimenta, pode colocar algumas outras coisas, noz moscada, eu gosto de botar pimenta síria também, que eu acho super gostoso, e depois termina com salsinha ou cebolinha, o que você preferir. Terminou, deixa tudo esfriar e aí pode partir para rechear suas coxinhas. Aliás, é bem trabalhoso rechear a coxinha, tá? Depois de tudo recheado, tá na hora da gente empanar a coxinha. O empanamento nada mais é do que uma técnica de você proteger o alimento na hora da fritura e gerar mais crocância. Uma das técnicas básicas de empanamento é você passar na farinha de trigo primeiro, tira todo o excesso, passa no ovo, que a gente também pode chamar de egg wash, e eu sugiro para você, bata o ovo com um pouquinho de água ou um pouquinho de leite, um pinguinho, alguma coisinha só, para que ele fique mais líquido. Assim, a camada de ovo em volta do alimento, seja coxinha, seja um bife à milanesa, vai ficar um pouquinho mais fina. E por último, você vai escolher aonde você vai empanar. Pode ser farinha panko, que é uma farinha tradicional japonesa, pode ser uma farinha de rosca, pode ser cornflakes moído, pode ser aqueles nachos que a gente conhece também, que podem ser triturados e você pode empanar. Então a diversidade de
itens para você empanar é infinita. Depois de empanado, tá na hora da fritura, só que a gente tem que tomar 2 cuidados. O primeiro é a temperatura do óleo, 190, 200 graus, muito quente. Você vai dourar ela por fora e não vai aquecer por dentro. Lembra que a coxinha tem que estar bem quente, bem gostosa. Ainda mais se você colocar um catupiry ou um requeijão dentro dela, cheddar, tem que ficar muito gostosa. Então, deixa a gordura lá nos 170, 160 graus, que ele doura legal por fora, devagarzinho, e o calor vai entrando dentro dela e ela vai ficando saborosa por dentro também e bem úmida, bem quentinha. Tá vendo como um preparo tão simples assim não é tão simples da gente fazer? A gente tem que tomar cuidado com vários detalhes, não é mesmo? A cozinha é assim o tempo inteiro. E se você quer aprender mais detalhes sobre cozinha e mais segredos, já acompanha o vídeo que eu estou indicando aqui em cima, que é um vídeo sobre bacalhau. Nele você vai aprender as técnicas corretas para poder cozinhar o bacalhau, preparar ele da forma correta para que ele fique saboroso e gostoso. Não tem receita, mas tem como você preparar. A receita depois você consegue inventar. Eu sempre falo para os meus alunos, o mais importante de tudo é técnica. Receita a gente encontra um monte, esse problema é pequeno. Agora, se você não souber técnica, você não consegue fazer nada. Não esquece de dar joinha no vídeo, isso ajuda bastante a outras pessoas acompanharem e conhecerem todos os segredos da coxinha e da linguiça, fica muito mais fácil. E eu espero que você continue acompanhando a gente aqui no canal. Já aproveita então e clica aqui para você poder acompanhar todas as pitadas gastronômicas e assina o canal. E aqui embaixo eu tenho outro vídeo do MasterChef do episódio 3. Então aproveita e acompanha que a gente vai continuar fazendo os vídeos. Eu vou voltar para a cozinha e a gente se vê semana que vem. Fui!